Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Anquises, faço parte do Garoa Hacker Club e também de várias outras comunidades, né? Vou me apresentar melhor daqui a pouquinho. E queria, antes de mais nada, agradecer a presença de vocês nesse evento. Queria parabenizar o pessoal do Red Team Village pela ideia, pela iniciativa de criar essa trilha em português, né, para valorizar aí o nosso público, né, e vamos ser sinceros, né, nem todo mundo no mercado fala, entende bem o inglês, então é muito importante a gente ter iniciativa aí para ajudar o pessoal e a comunidade, né, que na verdade é o tema dessa minha conversa com vocês. Não vou nem te chamar de palestra, eu fiz alguns slides para ter uma ilustração, mas eu gostaria de que isso fosse mais uma conversa. E no final, eu vou interagir um pouquinho com o Felipe, né? A gente vai trocar algumas ideias também para complementar aí as ideias que eu vou jogar. E aí deixa aqui eu projetar aqui meus slides. Então, assim, a ideia dessa conversa é nós falarmos um pouquinho sobre as comunidades, né? As comunidades que nós temos no nosso mercado, que é uma coisa que eu considero extremamente legal, extremamente positivo, e como isso nos ajuda muito do ponto de vista de carreira, né? Eu acho que as comunidades elas são fundamentais para a gente crescer e fomentar a nossa própria carreira, até mesmo para quem está começando no mercado, assim, é uma oportunidade muito legal para você entrar no mercado através das comunidades, e como elas também são um apoio muito legal nessa fase de pandemia, nessa fase que está todo mundo isolado, preocupado, né, passando por uma situação de estresse, né? Então, que nem eu comentei, eu sou Anquises Moraes, eu já trabalho no mercado de segurança há mais de 20 anos, né, como dá para ver pelos meus não cabelos brancos, né, eu sou um dos fundadores do Garoa Hacker Club, que foi o primeiro hackerspace aqui no Brasil, que nós criamos já há 10 anos aqui em São Paulo. Também organizo, junto com alguns amigos, organizo um evento bem legal, que é a B-Sides São Paulo, que é um evento que a gente realiza aqui em São Paulo. Também comemoramos 10 anos de B-Sides recentemente, mas infelizmente esse ano e no ano passado nós não realizamos o evento por conta da pandemia, infelizmente, né? E também faço parte de várias outras comunidades, né? Faço parte da Cloud Security Alliance, faço parte da ONCE, e eu vou comentar um pouquinho sobre essas comunidades mais na metade para o final da minha apresentação, tá bom? Então vamos lá? Então, como eu comentei, a agenda é a gente conversar um pouquinho sobre as comunidades e como elas nos ajudam a construir a nossa carreira e como nos ajudam também a sobreviver nessa fase de pandemia. E minha motivação para criar essa talk, ela pode ser resumida nesse meme, né? De repente, nós de tecnologia, a gente descobre, a gente é obrigado a ficar em lockdown, em home office, né? Junto com o resto do mundo inteiro, e aí o resto do mundo inteiro fica super apavorado, desesperado, porque está em lockdown, porque está em home office, está trancado em casa, só pode falar via computador, e a gente fala assim, gente, mas isso não é normal, né? Então, o que a galera chama de quarentena, para nós, é vida normal, né? Então, é um dos aspectos aí interessantes aí dessa época de quarentena, né? Sem querer, lógico, desmerecer todo o problema social, todo o problema econômico, toda a crise humanitária que a gente está vivendo por conta disso, né? Mas esse é um aspecto bem interessante, do tipo, caramba, velho, assim, para mim ficar em home office, ficar trabalhando de pijama, trancado em casa e não ver ninguém, é normal, é maravilhoso, né? Por que vocês estão reclamando disso, né? E essa é a nossa vida normalmente, né? E aí, então, assim, para abrir o papo, né? Então, assim, vamos dar uma rápida perspectiva sincera sobre o nosso mercado de trabalho. Acho que é impossível falar sobre o mercado de tecnologia e, inclusive, o mercado de segurança sem falar a grande falta, né, o grande blackout de profissionais que existe na área. Existe uma demanda muito, muito grande de profissionais, por profissionais de segurança, por profissionais especializados mais ainda, né, no mundo inteiro. Tá? Isso não é só no Brasil, isso não é só nos Estados Unidos, isso é um problema global. O pessoal da ESA Square, que é a mesma organização responsável pela famosa certificação CISP, eles fazem anualmente um relatório de estudo, né, do trabalho, né, do
mercado de trabalho na área de segurança, e aí, desde o ano passado, eles começaram também a mapear a falta de profissionais, do ano retrasado, eles começaram a mapear a falta de profissionais no mercado. E segundo as estimativas deles, hoje tem uma demanda por 3,12 milhões de profissionais de segurança no mundo inteiro, né? Se juntar tudo que está faltando, tem de vaga aberta, a gente procurando profissional, etc., a gente precisaria formar imediatamente, agora, tipo assim, num piscar de olhos, 3,12 milhões de pessoas para suprir essa demanda, né? O que isso significa na prática? Isso significa o quê? Que a gente tem zero de taxa de desemprego no mercado de segurança, né? No mercado de tecnologia também, né? Ou seja, enquanto a gente está falando em crise mundial, o país está em crise, comércio está fechando, etc., a galera está desempregada, isso realmente é um problema sério, isso é um problema global, isso é um problema que a gente sente na pele quando sai na rua. Para quem trabalha com tecnologia, para quem trabalha com segurança em particular, a taxa de desemprego é zero, você não fica desempregado, tá? Lógico, às vezes pode demorar um pouquinho para se recolocar, para você achar o emprego dos seus sonhos, tal, né? Assim, nunca é um mar de rosas. Mas o fato é, a gente tem uma demanda por profissionais muito maior do que a quantidade de profissionais existentes e muito maior do que a capacidade do mercado gerar profissionais hoje, tá? Isso para quem trabalha nas empresas, para os gestores e para as próprias empresas, isso é um problema muito grande, porque significa que a galera não consegue contratar pessoas para fazer a gestão da sua segurança, né? E por conta disso as empresas acabam não tendo capacidade de se proteger adequadamente, não que elas soubessem ou fizessem, né, proteção adequada, né, isso é outro assunto para outra talk, né, mas assim, mesmo que elas quisessem, mesmo que elas tivessem orçamento, mesmo que elas tivessem realmente a vontade e a capacidade de se proteger, elas não teriam profissionais suficientes para fazer essa proteção. E quando a gente começa a procurar por profissionais especializados, então, tipo assim, eu quero um pen tester, né, para ambiente mobile, eu quero um cara de arquitetura de segurança para nuvem. Quando você começa a entrar, né, nas especificidades, aí você não acha mesmo, é mosca branca. Tá? Então, isso é um grande desafio para o mercado, mas para nós é uma oportunidade, porque se nós nos qualificarmos corretamente, né, e soubermos navegar por isso daí, a gente consegue encontrar ótimas oportunidades de emprego, ótimas oportunidades profissionais. Por exemplo, uma coisa que eu sempre comento com os meus amigos, né, hoje só mora no Brasil quem quer, porque a demanda de profissionais no mundo inteiro é tão grande que para nós, profissionais de tecnologia, especializados em segurança, com qualificações profissionais, a gente acha emprego em qualquer lugar do mundo, tá? É só ir atrás. E rapidinho você está empregado para trabalhar lá fora. Lógico, quem quiser ficar no Brasil, fica, né, super de boa, super respeito. Eu estou no Brasil, né, eu gosto de ficar no Brasil, mas é um exemplo, assim, das consequências desse cenário aí de demanda por profissionais. E até achei interessante, né, nesse relatório eles dão assim uma estimativa por país, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, que no Brasil, segundo as estimativas dele, nós temos 600 mil profissionais de segurança atuando no Brasil e tem uma demanda por 300 mil, né? Ou seja, a gente tem, para cada 2 profissionais, a gente teria que gerar mais um para suprir essa demanda. E os números aí em todo o resto do mundo não são muito diferentes disso, tá? E eu até vou fazer um spoiler, vou fazer uma provocação para vocês, né? Nós sabemos que o nosso mercado de tecnologia e o mercado de segurança é predominantemente masculino, né? Tem poucas mulheres trabalhando no mercado. Aí eu pergunto, se a cada 2 homens a gente se esforçasse para trazer uma mulher para a área de segurança, a gente matava esse gap aí, essa falta de profissionais. E resolvia essa falta de balanço entre homens e mulheres na área. Mas isso é um spoiler do que eu já vou falar daqui a alguns slides. Então, não resisti, desculpa. Tá? Então, lembrando, isso é um cenário global, né? É uma demanda, é uma fragilidade do nosso mercado muito grande. Então, é uma fragilidade para as empresas e, de novo, para nós, é uma oportunidade, a gente tem que considerar isso como uma oportunidade da gente buscar uma carreira que a gente gosta, numa empresa que a gente quer, de repente num país ou num ramo que a gente tem. O mundo está com as portas abertas para nós, cabe a nós, né,
tomarmos a iniciativa, tomarmos o controle da nossa carreira, da nossa vida e falar, putz, cara, sei lá, eu quero trabalhar no Canadá, sempre foi meu sonho e tal. Então, assim, me esforço, busco fluência em inglês, busco algumas capacitações específicas e vou atrás, a gente consegue. Tá? Eu tenho muitos colegas que estão trabalhando na área que eles querem, no país que eles querem, então sempre recebendo ofertas de trabalho, porque o mercado está superaquecido, né? Para as empresas também são um desafio, né? Reter esse pessoal. Então, hoje em dia, aquela relação de trabalho entre empregador e empregado, ela mudou, né? Antigamente, o empregador mandava no empregado e falava assim, e era muito comum você ver chefes que falavam assim, cara, você tem que fazer tudo que eu faço, tem que obedecer tudo que eu faço, que eu mando, porque você nunca vai achar um emprego melhor lá fora. E hoje é o contrário, tá? Hoje, um bom profissional, ele tem tantas ofertas de trabalho que ele fica na empresa se ele quiser, na empresa que ele quiser, tá? Então, a gente tem que usar isso ao nosso favor, ok? É a primeira grande mensagem, a primeira grande dica do quiz do dia, né? Só que eu acabei não botando uma imagem para ilustrar isso daqui, mas assim, a gente vê muita dificuldade da galera nova entrar no mercado de trabalho, de segurança. É super comum. Por que isso acontece? Primeiro porque as empresas, acho que o principal fator, na verdade, é porque toda empresa quer contratar um profissional sênior, ninja, mega foda, cheio de requisitos, pagando salário a preço de banana, né? Vamos ser sinceros, né? Eu falei que essa é uma visão sincera do mercado. Estou até ferrado depois dessa, né? E, por outro lado, nenhuma empresa quer trazer um cara novo, nenhuma empresa quer formar um profissional, tá? Então, tá todo mundo procurando um profissional sênior, não acha mesmo, tem dificuldade de achar, e quando acha, 6 meses depois vem outra empresa e rouba o profissional, se essa empresa que contratou não souber cuidar bem do seu profissional, né? E a galera nova está desesperada querendo entrar no mercado e não consegue, porque assim tem muito poucas oportunidades para profissional júnior, para profissional iniciante na área, né? Os requisitos de vaga para profissional júnior hoje, assim, tipo, enche uma página. Você fala assim, gente, cara, o cara quer ser estagiário, você já está exigindo dele conhecimentos avançados, né? Então as empresas não estão se esforçando em formar a base, né, em trazer mais pessoas para esse mercado. E a gente vê isso muito constante no dia a dia. Assim, você abre redes sociais, a gente tem uns grupos no WhatsApp, Telegram, que compartilham vagas da área tal. Toda hora está chegando vaga de analista sênior, analista ninja, etc. Que, né, quando o cara comenta o salário, você fala, putz, mas você quer tudo isso, você quer tá exigindo tanto para pagar tão pouco tal. E você vê poucas vagas para analista júnior, para analista pleno, né? Lógico, tem vaga também, né? De novo, a demanda por profissionais é muito grande, mas o apetite das empresas está do lado errado, né? O apetite das empresas está em tentar conseguir um analista já formado, sendo que isso é uma quantidade muito limitada de pessoas. E o que a gente precisa é trazer gente nova, trazer sangue novo no mercado. E isso as empresas não estão fazendo. Raras são as empresas que estão com essa preocupação, que estão se esforçando realmente em fazer esse tipo de coisa, né? Vamos ser sinceros, tem algumas empresas que sim, né? Tem programas de capacitação, estão preocupados nisso, mas tem várias empresas que não, elas simplesmente querem contratar um profissional pronto. Tá? Então, essa primeira grande dificuldade que a gente tem nesse mercado de trabalho, trazer sangue novo, e o sangue novo achar lugar nesse mercado. Então, a gente tem que fazer um esforço para realmente buscar isso daí. Outro aspecto é a discrepância entre homens e profissionais e oportunidades que o mercado dá e que as empresas dão para os homens e profissionais. Você acha facilmente na internet pesquisas que mostram que os profissionais do sexo feminino eles são menos valorizados na carreira, elas ganham salários menores do que seus colegas homens. Muitas vezes elas têm menos oportunidade de crescimento na carreira do que seus colegas homens também. Né? Isso eu estou falando só de homem e mulher, eu não estou cobrindo todo o portfólio, né? Toda a variedade de pessoas e seres humanos que existem, porque como o nosso mercado é extremamente masculino, né, ele acaba sendo também extremamente machista e preconceituoso também. Então a gente dá pouca oportunidade para a diversidade. E isso também
se a gente desse essa oportunidade, a gente conseguiria facilmente resolver esse problema de falta de profissionais. Para vocês terem uma ideia, apenas 20% dos profissionais de tecnologia são mulheres, 80% são homens, né? Então eu tenho 80% do mercado mulheres, eu tenho 20 homens, né? 20% mulheres, e eu tenho uma falta muito grande de profissionais. Se essa proporção fosse meio a meio, eu aposto com vocês, não existiria essa falta tão grande de profissionais no mercado, que é, né, hoje o nosso grande problema. Então, a gente tem que trabalhar essa questão da diversidade na área de tecnologia, essa questão de diversidade na área de segurança, e não só trazer mulheres, pessoas LGBT, trans, das mais diferentes cores e variações, etc., mas a gente tem que saber respeitar, isso que é o mais importante, né? Não basta só trazer, não basta simplesmente pegar e encher um caminhão e baixar um monte de mulher na sua empresa. Você tem que saber respeitar essas mulheres, tem que saber dar oportunidades iguais para essas mulheres, tem que saber tratar elas com igualdade e com respeito, coisa que ainda hoje nossa sociedade não está acostumada a fazer. Né? Isso não é um problema de tecnologia, isso não é um problema de segurança, isso é um problema da nossa sociedade. Só que dentro do nosso mundo, a gente tem a oportunidade de melhorar essa situação. Tá? E aí entra a questão da pandemia, né? A questão do famoso novo normal. Como que a gente fica nessa questão da pandemia? Primeiro, a pandemia está num crescente até hoje, né? Nós estamos aqui no Brasil, a gente está vivendo a segunda onda, já falando de uma terceira onda, e o Brasil ele é tão inovador, né, que a gente não espera nem a segunda onda acabar para começar a terceira. A gente já está no meio da segunda onda, ela não baixou ainda, a gente já está querendo fazer a terceira onda já. Né? E essa pandemia, ela é, né, escala global, todo mundo sabe a quantidade de pessoas infectadas, e infelizmente a quantidade de pessoas mortas é muito grande. Né? É uma pandemia que realmente é um problema social, problema de saúde, problema econômico, de forma alguma quero desmerecer isso daí, tá? Eu presto aí meu maior respeito para todo mundo que perdeu um parente, um amigo, um familiar, um conhecido. Eu acho que hoje em dia, é praticamente impossível você encontrar alguém que não tenha perdido algum conhecido nessa pandemia, infelizmente, tá? Eu mesmo estou com um tio entubado hoje numa UTI, né, por conta do Covid. Eu acho que todo mundo aí está passando por isso, então são pessoas que estão sendo hospitalizadas, seres humanos que estão morrendo, famílias que estão perdendo seus entes queridos, são empresas que estão fechando por conta dos problemas econômicos, né, da quarentena e do lockdown forçado. E a gente está aí brigando e lutando para tentar sobreviver nessa questão aí de pandemia. E quando a gente vê esses números, quando a gente toma contato com essa realidade, é assustador, tá? É assustador como ser humano. Né? Quando você fala que estão morrendo, por exemplo, 2.000 pessoas por dia no Brasil, isso significa que é o equivalente a dizer que caíram 10 Boeings, igual o acidente que teve na TAM nos anos 90, aqui em São Paulo, né? Estão caindo 10 Boeings por dia. O acidente da TAM matou 199 pessoas, né? O coronavírus está matando 10 vezes mais isso por dia aqui no Brasil. Então, assim, são números realmente assustadores, e aí você fica assim, caramba, o que eu faço? Mas se você tem um pouco mais de consciência, você fica em casa, você se protege, aí você acaba se privando, né, de contato social, se privando de momentos de lazer que você estava acostumado, por conta de tentar se prevenir e prevenir as pessoas à sua volta com relação à pandemia. Então, é um problema social, é um problema político, é um problema econômico, que afeta todo mundo. Eu acho que não tem ninguém que está passando incólume nessa pandemia, do ponto de vista de pessoas, de empresas, etc. Então, é uma preocupação muito séria. Né? E aí, né, força o lockdown, vamos lá, né, isso aqui é uma foto do decreto que teve aqui em São Paulo, que pela primeira vez instituiu a quarentena em março de 2020, ou seja, nós estamos há mais de um ano já vivendo essa situação de quarentena, de crise, de colapso no sistema de saúde. Então nós estamos há mais de um ano vivendo nessa situação aí extremamente estressante, né? Aprendemos a conviver todo mundo com máscara,
né? A propósito, eu tenho essas duas plaquinhas aqui na minha casa, né? Uma está pregada na porta de casa, outra está pregada aqui dentro de casa também, né? Aprendemos e fomos obrigados a conviver com máscara, e hoje é até parte do nosso vestuário, né? Um dia desses eu fui descer para buscar uma pizza no delivery, e aí eu esqueci de botar máscara, eu me senti como se eu estivesse pelado, assim, falei, caramba, quando eu percebi que eu estava sem máscara, eu me senti como se tivesse faltando uma roupa do corpo, né? Então isso já virou rotina, né? Passar álcool em gel, que antigamente era coisa de paranoico, agora é um hábito diário de todos nós, né? E aí estamos todo mundo vivendo na questão de quarentena. Algumas pessoas moram sozinhas, outros moram com familiares, moram com parentes, né? Outros moram em casa com muita gente também, né? Então, assim, a situação de viver em quarentena não é fácil. Quando a gente fala em home office, existe o home office tradicional e existe o home office da quarentena, são coisas totalmente diferentes. O home office tradicional, normalmente aqui, uma pessoa está trabalhando em casa, enquanto isso seus parentes, né, seus familiares estão trabalhando fora de casa, né, as crianças estão na escola, você tem toda uma rotina de convivência, mas no home office da quarentena está todo mundo no mesmo espaço, né? Está o marido trabalhando online, junto com a esposa que está trabalhando online, junto com as crianças que estão fazendo aula online, e todo esse núcleo familiar tem que se virar para que aquele pequeno espaço familiar consiga atender todo mundo, para que tenha acesso à internet decente, que é um problema social aqui no Brasil também, né? Então, essa questão de viver em home office, em quarentena, nesse período de pandemia, não é uma questão simples também, tá? Não é algo simples. E diga-se de passagem, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar em home office em casa e tem um espaço é um abençoado, né? É uma pessoa avantajada aqui no Brasil, porque a grande maioria da população não tem emprego decente, não tem emprego que permite trabalhar de casa, e quando tem esse emprego que permite trabalhar de casa, não tem uma infraestrutura doméstica decente, suficiente para que ela possa trabalhar. Então, quem tem a oportunidade de trabalhar em home office, com sua mesinha, com sua luzinha para fazer videoconferência, etc., é uma pessoa muito afortunada no Brasil, é o topo da pirâmide, tá? Então, se você está nessa oportunidade, saiba reconhecer essa sua posição de vantagem, né? E vamos ser sinceros, assim, a grande maioria da população do Brasil não tem nem acesso à internet decente, né? Isso, de novo, né? A pandemia está escancarando vários problemas sociais que nós temos. Mas, enfim, isso é assunto para outra conversa. E aí, quando a gente fala do impacto da pandemia no trabalho, tem várias estatísticas, eu busquei uma delas aqui, né, que de uma forma geral, a pandemia aumentou o estresse das pessoas no trabalho, por conta da pressão dessa situação de pandemia, por conta dessa pressão de trabalhar em home office, né, no ambiente totalmente fechado, com toda a família trancada em casa também, né? Muitas empresas foram obrigadas a se adaptar a esse regime de home office, não tinham esse hábito, não tiveram que se adaptar à sua forma de gestão das pessoas também, isso acabou aumentando o estresse, né? Então, eu acho que, assim, eu acho não, né? Assim, as estatísticas comprovam que a pandemia, ela teve um impacto muito grande no estresse que as pessoas estão tendo no ambiente de trabalho, né? E eu vejo colegas que estão realmente estressados, estão desgastados, colegas que pediram demissão da empresa porque estavam totalmente desgastados. Tem uma colega que pediu 30 dias de férias porque ela está totalmente estressada, assim, tipo, vai ficar trancada em casa, mas ela vai tirar 30 dias para ficar desconectado porque está extremamente cansado também. E eu acho que todo mundo está nessa situação. Eu desconheço alguém que possa virar e falar, estou super bem, estou feliz da vida. Eu acho que não. Tá? A grande maioria das pessoas também identificaram um aumento na carga de trabalho e também estão trabalhando mais horas, porque nem todo mundo consegue separar direitinho, assim, né, o momento de parada, o momento de começo, o momento de parada de trabalho no ambiente doméstico. E eu já tive uma fase em que eu trabalhava até 2, 3, 4, 5 da manhã, trabalhando de casa, em home office, né, isso antes da pandemia, isso alguns anos atrás, porque eu não tinha esse controle de que horas eu tenho que parar, né. Felizmente hoje eu tenho, e vou te dar duas dicas, né, duas coisas que eu faço, eu particularmente aqui, né. Primeiro, eu defini para mim assim, eu só começo a trabalhar a partir das 10 da manhã. Por quê? Porque quando eu trabalhava no escritório, a galera chegava às 10 da manhã.
Então, se eu no escritório, galera, começava a trabalhar às 10, por que de casa eu tenho que começar a trabalhar mais cedo? Então, eu botei um break aqui, ó, a partir das 10 da manhã eu começo a trabalhar. Se chegar qualquer e-mail, WhatsApp, mensagem, antes das 10, eu espero das 10 da manhã para começar a mexer nisso, né? Lógico, exceto se for alguma coisa urgente, exceto se for alguma reunião importante e tal, né? Dados os devidos cuidados. Mas caso contrário, eu espero das 10 da manhã para começar a responder. Ah, eu poderia ter respondido aquele WhatsApp antes? Eu estava lá, né, fuçando aqui no grupo da família, eu vi que chegou o WhatsApp aqui do emprego, eu poderia ter respondido antes? Poderia. Mas se eu respondesse aquele WhatsApp às 9h30 da manhã, eu ia estar dando sinal que às 9h30 da manhã eu já estava trabalhando. Então eu espero das 10 para responder aquela mensagem, né? Então eu estabeleci para mim um horário de começo. E eu estabeleci para mim um horário de parada, que obviamente é um pouco mais flexível, porque eu, né, sou workaholic, eu gosto de trabalhar até tarde, quando você começa a trabalhar, o trabalho não para de chegar, tal, né? Mas mais ou menos no horário da novela, no horário do Jornal Nacional, eu viro e falo assim, putz, já deu, né? Posso parar de trabalhar agora, chega, né? Você tem que virar para você mesmo e falar, chega, para, vamos descansar, vamos ligar a TV, vamos assistir uma série, vamos assistir o Big Brother, que seja, entendeu? Mas assistir o Big Brother é menos pior do que você ficar trabalhando até as 11, meia-noite, né, todo dia, né? Então, eu estabeleci para mim um momento de começo e eu estabeleci para mim uma forma de criar um breakpoint, né? Eu deixo a TV ligada no final do dia para ter aquele barulho de ter gente, sensação de ter gente em casa, tal, estou trabalhando ouvindo um barulhinho e tal. E aí, quando eu vejo que está começando o SPTV, eu falo, opa, né? Já está ficando tarde, né? Nem sei qual novela que está passando depois, eu falo, opa, né? Tá chegando na hora de parar. Deu o Jornal Nacional, falei, pô, chega, parou, já tinha que ter parado faz tempo, né? Então, eu estabeleci para mim uma rotina de começo e fim do trabalho. E eu recomendo que todo mundo faça isso. Caso contrário, a gente fica doido, realmente. A gente fica trabalhando até tarde, não percebe, não consegue desconectar, tá bom? Isso é um problema muito grave. E aí entram as comunidades, né, para nos apoiar tanto na questão de carreira e questão de pandemia. Quando a gente fala nas comunidades do ponto de vista da carreira, a primeira coisa é que sim, as comunidades elas são uma grande fonte de conhecimento. Nas comunidades é onde nós, da galera de tecnologia, a gente compartilha abertamente, livremente o nosso conhecimento. E aí estou falando de comunidades online, fóruns de discussão, grupo no WhatsApp, Hackerspace, comunidades específicas. A comunidade ela existe para a gente compartilhar entre nós o conhecimento. Não só compartilhar, como a gente aprender juntos, que é muito importante, né? Outro aspecto, né, se você tem a oportunidade de você estudar o self-learning, né, o autoaprendizagem, o autoestudo, né, você tem um monte de material de qualidade compartilhado pelos seus colegas, você pode parar e usar esse material para estudar, né? Por exemplo, o ASP, Cloud Security Alliance, eles têm muitos papers, materiais, a OASP tem muita ferramenta de estudo também, então você tem todo um material assim, à sua disposição para você estudar, para você aprender coisas novas, à sua disposição, tá? À distância de um clique, né? E você está estudando, você está aprendendo, você está fazendo uma experimentação, você tem a oportunidade de fazer experimentação, de você testar coisas novas. Uma curiosidade, essa foto foi tirada no Garoa, né? A gente resolveu fazer pipoca numa latinha, a gente viu na internet como fazer pipoca dentro de uma latinha de refrigerante, e a gente fez isso daí, deu certo, né? Uma forma roots de fazer pipoca, só que a gente teve uma ideia, pô, por que a gente não descobre qual que é a temperatura que a pipoca explode, né? Aí nós pegamos um soprador térmico, e aí tá o Ilons, né, jogando um soprador térmico num grão de pipoca, de milho, para a gente ver em que temperatura que aquele milho ia virar pipoca, né? Quando você tem a oportunidade de fazer isso dentro dessa empresa, que empresa vai deixar você usar o equipamento dela, né, para medir a temperatura em que a pipoca explode, né? Isso você pode fazer dentro de um hackerspace, você pode fazer em casa, você pode experimentar em casa, você pode levantar uma VM, hackear ela, fuçar, botar uma configuração de segurança, ver se aquela ferramenta, se aquela configuração realmente funciona,
né? Você, quando está experimentando em comunidade, em casa, com os amigos, você está aprendendo muito mais coisas do que o seu trabalho, a sua rotina de trabalho te permite aprender. Então, está aí um papel muito legal, muito divertido, muito importante das comunidades, né? E uma questão muito importante é a questão do network. Você acaba conhecendo muita gente, você acaba sendo conhecido. Então, para quem está entrando no mercado de trabalho, as comunidades, elas são uma excelente oportunidade para você conhecer gente, para você se tornar conhecido. E assim, o networking, ele é o que movimenta o mundo, tá? 40% praticamente das contratações são feitas por networking, né? Esse aqui foi uma estatística da ISA, mas assim, o que eu sinto na prática, principalmente agora, assim, nesse cenário de que a gente tem poucos profissionais de segurança, como que você acha um profissional bom, né? Se tem tão pouco profissional? Normalmente é por recomendação. A recomendação é a palavra portuguesada para o networking, tá? Então, networking, você conhecer pessoas, você ser conhecido pelas pessoas é extremamente importante, tá? Dentro do nosso mercado e muito importante para a nossa carreira também. Então, participa de comunidades, vai palestrar em eventos, mete as caras para você se tornar conhecido, né? Isso é muito importante para a sua carreira. E aí, na questão da pandemia, né, como as comunidades elas têm ajudado muita gente a sobreviver nesse momento de pandemia. Por exemplo, né, lógico, graças ao network, graças às amizades que a gente faz, né, troca de conhecimento, troca de mensagens entre os amigos e tal, mas uma coisa que as comunidades têm feito bastante nessa fase de pandemia são eventos online, né, meetups, eventos mesmo, eventos curtos, bate-papos, streamings, etc., que ajudam a gente a se manter atualizado, a passar o tempo, né? Já que a grande maioria dos hobbies que a gente teria no mundo tradicional foram cerceados de nós, né? A gente é obrigado a ficar em casa se protegendo contra a pandemia e tem que buscar coisa para fazer, né? Essa é uma excelente oportunidade para a gente estudar e aprender mais. E nisso as comunidades estão ajudando bastante, com meetups, com palestras, com eventos, né? Então a gente pode aproveitar essa oportunidade de quarentena para estudar e aprender mais. É o jeito nerd de sobreviver a uma pandemia. E aí eu queria terminar essa palestra, né, comentando rapidinho sobre algumas das comunidades. Existem muitas, muitas, muitas. Eu acabei deixando de fora várias questões, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando das comunidades, né, mas eu queria exemplificar, né, e dar o meu tributo e agradecer ao papel super importante dessas comunidades. Então, por exemplo, os hackerspaces, né, os hackerspaces eles surgiram inicialmente na Europa, depois foram para os Estados Unidos e para o resto do mundo, com a proposta de você ter um espaço físico para juntar as pessoas, né, interagir sobre os diversos aspectos da cultura hacker, ou seja, no hackerspace a gente não fala só de segurança, a gente fala de segurança, de redes, de tecnologia em geral, a gente fala de programação, a gente fala de hardware hacking, a gente fala de biohacking também, né? Então, até que se você for ver, por exemplo, algumas das principais pessoas que falam de biohacking aqui no Brasil hoje, né, elas estão de alguma forma ligadas a algum hackerspace, né? Hashtag fica a dica. Tá? E aqui no Brasil nós temos vários hackerspaces. A gente tem o Garoa, que foi o primeiro, o LHC, que é o Laboratório Hacker de Campinas, a gente tem hackerspace lá no Sul, né, o MatiHack, a gente tem o Raul Hacker Club lá em Salvador, né, o Calango em Brasília, o Chap de Chapecó, o Tarrafa, né, enfim, eu peguei vários, né, eu peguei alguns, na verdade, mas nós temos vários hackerspaces. No site do Garoa a gente mantém uma lista de quais são hackerspaces ativos, tá? Então vale a pena você buscar aí se tem algum hackerspace na sua cidade, interagir com o pessoal. Obviamente, por conta da pandemia, todos os hackerspaces estão fechados, né? A gente teve que restringir nossas atividades, que originalmente eram sempre presenciais, para deixar de fazer essa atividade presencial em respeito à pandemia e começar a fazer algumas atividades online. Inclusive, alguns hackerspaces fecharam a sede que eles tinham, né, porque ficava muito pesado manter o aluguel e manter os custos de uma sede no momento em que está todo mundo trancado em casa. Alguns outros hackerspaces continuam seguindo com a sede. Então, por exemplo, o Garoa continua com a nossa sede, o LHC de Campinas eu sei que continua com a sede também, né, mas eu sei de vários outros que, infelizmente, fecharam a sede, guardaram as coisas, e quando a gente voltar
no cenário pós-pandemia, eles vão montar uma nova sede e voltar a ter atividades presenciais. Então é muito importante a gente continuar participando dos hackerspaces, continuar fomentando essas comunidades nas nossas cidades, no nosso entorno, né? Outra comunidade que eu não poderia deixar de agradecer, de reverenciar, é a OASP, né, Open Web Application Security Project, que é uma comunidade sensacional, que produz muito material super legal, tem paper, tem top 10, tem ferramentas, tem muito material para você estudar, tem capítulos no mundo inteiro, tem vários capítulos no Brasil, tem o capítulo São Paulo, o capítulo Rio, o capítulo BH, né? Tem vários capítulos da UASP aí que fazem atividades, meetups, então é uma atividade que é uma comunidade que ela está sempre extremamente ativa aí no mercado. A Cloud Security Alliance é uma comunidade muito legal também. Quando a gente começou a falar de cloud computing, a gente nem sabia quais os aspectos de segurança, já estava lá a CSA falando sobre segurança em cloud, né? O paper principal deles sobre, né, os principais riscos de segurança em cloud, ele existe há mais de 10 anos, ele foi o material pioneiro para falar sobre esse assunto. Eles têm vários projetos legais, tem o Threat Matrix, Control Matrix, né, que isso aí é uma planilha Excel mesmo, com todos os principais riscos relacionados a cloud computing, como eles são referenciados nas principais legislações e regulamentações e padrões de segurança do mercado, e te ajuda a fazer um check do tipo, isso aqui eu tenho, isso aqui eu não tenho, e fazer até um auto-assessment. Eles têm uma certificação própria, CCSK também. Então, eles têm muito material também para quem quer se especializar em segurança em computação em nuvem. Então, também é uma comunidade muito legal aí e que produz muita coisa legal. Eles falam até de segurança para IoT, segurança para IoT e várias outras coisas também, enfim. A ONCE é uma comunidade nova e super legal, que ela tem o Women Cybersecurity, né, comunidade de mulheres em cibersegurança na América Latina, que tem vários capítulos, a gente tem capítulo aqui no Brasil também, que o principal objetivo, obviamente, é fomentar mais mulheres no mercado de segurança, trazer mais mulheres para o mercado, é pegar as mulheres que já têm e ajudar a capacitá-las mais ainda, a empoderar elas mais ainda. E uma coisa bem legal é que a ONCE, ela é super aberta à participação de homens para ajudar o projeto, tá? Tem lá o que elas chamam de he for she, né? Eles para elas, que basicamente sim, elas permitem que os homens interessados nessa causa, preocupados com isso, ajudem a trazer mais mulheres, ajudem trazendo conteúdo, palestra, treinamento, divulgando a comunidade também. Então, a ONCE é uma comunidade muito nova e muito legal, que tem feito bastante coisa para trazer mais mulheres. Elas têm vários projetos, inclusive projeto de ajudar na formação de jovens, ajudar na formação de profissionais, então tem várias linhas de ação também, né? Vale a pena visitar o site delas e conhecer a comunidade. Só que assim, eu recentemente fiz um post no meu blog, e assim, eu identifiquei mais de 20 comunidades de mulheres em tecnologia, mais de 20 comunidades que tentam trazer e apoiar mais mulheres na área de tecnologia e de segurança também. Então a gente tem que realmente abraçar essas comunidades, apoiar, ir atrás, né? E de novo, tornar essa nossa comunidade de segurança e de tecnologia muito mais inclusiva e diversificada, porque a gente só tem a ganhar com relação a isso, né? Uma comunidade muito legal é a Mente Binária, que tem o Papo Binário também, que é o canal no YouTube, né? Estou até com a caneca deles aqui. E é uma comunidade muito voltada também a compartilhar conhecimento. Os vídeos que tem lá no canal são bem legais, falam muito sobre carreira, tem cursos online gratuitos, né? Tem sobre análise de malware, sobre engenharia reversa. Então é um pessoal que está produzindo conteúdo de peito aberto para a comunidade, né? Tem vídeos quase que diariamente lá no canal, vale muito a pena acompanhar. Uma comunidade bem legal, né? Inclusive o Felipe, que me apresentou essa comunidade, é o Hacking is Not a Crime, né? Que tenta trazer de volta aquele conceito original, né? Assim, de que hacking é uma coisa legal, é uma coisa boa, é uma coisa que tem a ver com a nossa cultura, né? Não necessariamente é uma coisa a mais. Existe o hacking e existe o crime, são coisas totalmente diferentes,
né? E a gente tem, e assim, e se não formos nós lutarmos pelo uso justo da palavra hacking, ninguém vai fazer pela gente, tá? Então a gente tem que se juntar, a gente tem que dizer, cara, é legal ser hacker, tá? Hacker é uma coisa boa, o que é ruim é o cybercriminoso, né? É o black hat, chama como você quiser, mas é todo cybercriminoso, cyberbandido, pirata da informática, né? Você vê cada termo assim, mais bizarro sendo usado, mas assim, são coisas totalmente diferentes, né? O hacker é a pessoa que está a fim de estudar, a fim de aprender, a fim de mudar as coisas, e o cara que está realmente querendo fazer coisa do mal, tá? E uma comunidade que eu descobri recentemente, que eu acho que tem tudo a ver com essa época de pandemia, né? E aí fica a minha provocação também, essa mental health hackers, eles ainda estão bem começando, né? Ainda não tem muita coisa ainda, mas fica a provocação, né? A gente tem que também pensar na nossa saúde mental, a gente tem que pensar muito na nossa saúde. De novo, eu vejo muitos colegas, né, que passam por estresse, passam por situação de estresse, alguns sabem resolver, alguns não sabem, tá? Eu vou mentir se eu disser que eu nunca tive situação de estresse na minha carreira, eu já tive várias, né? E a gente tem que ter condições de sobreviver, né, de trabalhar nessa área, sem deixar que o estresse te consuma, tá? Ter o seu momento de relaxamento, ter o seu hobby, né? Não importa o que seja, pode ser fazer exercício, pode ser fabricar cerveja, pode ser assistir série, mas a gente tem que ter esse nosso momento de descanso, de relaxamento, para conseguir sobreviver ao mercado tão estressante, tão desafiador como é o mercado de segurança, né? E aí eu queria, na verdade, não só abrir para dúvidas, né? A gente vai estar acompanhando aqui o evento no chat, mas também para trazer o Felipe aqui, chamar ele de volta para a gente fazer um bate-papozinho rápido para fechar esse assunto. O Felipe também é uma pessoa muito envolvida em comunidade, né? E tem muito para agregar. E aí a gente aproveita e comenta várias outras comunidades que eu não coloquei no meu PowerPoint, mas que existem, que a gente adora, que a gente apoia. Né, Felipe? Sim, não, exato. Cara, primeiro, obrigado aí por topar essa loucura com a gente, né? Finalmente aí, eu posso dizer, não finalmente, mas quem é da comunidade de segurança aqui no Brasil sabe, né? I know Anquises. Então, se você não conhece o Anquises, você não sabe nada de segurança da informação no Brasil. Quem me dera. Então, cara, obrigado de novo por esse bate-papo. Eu fui anotando algumas coisas aqui durante a tua apresentação, né? Achei sensacional, porque tu falou sobre a questão de mercado de trabalho. Antes de falar de comunidade, eu acho que tu tocou num ponto que é fundamental, é essencial falar disso, né? E principalmente quando diz respeito a novas oportunidades, né? Porque o mercado realmente, ele tá aquela coisa assim, a busca incessante pelo ninja, né? O cara que é fora do sério. Então, literalmente, infelizmente, o mercado está daquele jeito, ou seja, quem paga mais, em teoria, acaba levando. E aí não se olha muito para o profissional que está buscando uma mudança de carreira, eu não vou nem falar de o cara novo, porque eu até fui marcado há mais ou menos uns 4, 5 meses atrás no LinkedIn, uma pessoa de, sei lá, acho que tinha mais de 45 anos, era um cara com muita experiência na área de tecnologia, mas não de segurança. Mas fazia mais ou menos 1 ano ou 2 que ele estava estudando segurança e ainda não tinha uma oportunidade. E ele estava clamando por uma oportunidade em segurança da informação. E foi interessante no post que ele fez, que ele escreveu assim: eu aceito uma vaga de júnior, eu quero entrar na área. E aí eu vi que foi uma rede ali, foi legal, a gente começou a conversar, conversei no privado, outras pessoas conversaram, e deu tudo certo, ele conseguiu um emprego, não foi na empresa que eu trabalho hoje, foi em outra empresa, mas isso me chamou a atenção porque tu tocou nesse ponto, né? Tu precisa formar as pessoas, tu precisa ajudar e se dispor, né? Exato. Então, e a comunidade, ela tem como suportar isso no sentido de capacitação, né? Então, se a gente falar de uma comunidade, por exemplo, bom, a gente está fazendo um evento, né, uma NEM Conference, com uma trilha em português organizada por uma comunidade chamada Red Team Village, né, lá nos Estados Unidos, né? Em teoria, os fundadores são de lá, né? O Omar, o Joseph, e provavelmente deve ter mais pessoas assim, né, que organizaram isso. Cara, o canal, né, do Discord, aí depois fica aí, né, nos comentários, né, e a gente coloca depois na descrição do vídeo, até para vocês participarem. Cara, tem muito conteúdo lá sobre segurança ofensiva, tem sobre Blue Team, sobre Red Team, sobre Purple Team, sobre o arco-íris Team, né, ou seja, muitas cores que a gente tem hoje para AppSec, entre todas as coisas que a gente brinca muito. Tem bate-papo sobre Bug Bounty, sobre certificações, sobre, enfim, sobre essa questão também de pandemia, mas como tratar essa questão mental mesmo, né?
Então, assim, eu só olhar o meu Discord, tem muita comunidade. E eu, literalmente, eu concordo contigo, cara. Quando tu fala da comunidade, dos eventos, né? Eu, particularmente, te conheci no evento, né? No H2HC. Eu entrei na área de segurança em 2015. E ali eu comecei a conhecer a comunidade, né? E conhecer as pessoas da comunidade. E aí, interessante que foi citando as comunidades aí, né? Ao 11, por exemplo, eu já mandei e-mail lá para poder participar, para ser um dos voluntários, porque concordo, né? Partilho da mesma opinião que tu, né? Dessa questão de diversidade, precisamos abrir mais portas, né? Então, não é porque tem o foco, né, para desenvolver ou para ajudar as mulheres no mercado de trabalho em tecnologia e também segurança, que um homem não pode participar. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que ser voluntário e acreditar nisso também. Então, eu acho sensacional. Assim, tem outras tantas, como tu comentou, comunidades, e hoje o que a gente mais tem é espaço para conversar e bater papo, né? Isso, você acabou de me lembrar um ponto também que é bem legal. É uma coisa que a gente sempre discute, né? Assim, hoje tem muito conteúdo na internet, então é super fácil você ter acesso a conteúdo, só que é muito difícil você separar o que é conteúdo de qualidade e o que é conteúdo ruim, né? E existe uma preocupação muito grande de colegas profissionais e comunidades, né? Assim, tipo, gente, que adianta a pessoa buscar conhecimento na internet, tentar se formar usando um conteúdo ruim? Ela vai se formar cheio de buracos na sua formação, na sua educação, nos seus conhecimentos e tal, e não vai ser um bom profissional, infelizmente. Vai gastar um esforço muito grande em termos de tempo, em termos de dedicação, e se buscar pegar um conteúdo ruim, vai se formar muito mal. E as comunidades cobrem esse buraco, né? As comunidades, você falou assim, pô, tem um monte de conteúdo lá na comunidade, no Discord e tal, eu tenho certeza que todos os conteúdos são de excelente qualidade, são conteúdos que estão disponíveis de graça, livremente, que você pode consumir no seu tempo livre, né, a qualquer momento, e são conteúdos de qualidade, ou seja, as comunidades elas também te ajudam a separar esse joio do trigo, né? Naturalmente, você acaba se envolvendo num grupo de pessoas que já são mais experientes, para quem está começando, né, na área, ou porque é jovem, ou porque está mudando de carreira, tanto faz, né? Mas você tem acesso a conteúdo de qualidade, né? Que nem assim, gente, a UASP, ela é um mundo aberto, assim, de conhecimento sobre desenvolvimento seguro, a PPSec, chame como você quiser, né? Eles têm muito material, eles têm tanto material, eles têm tanta ferramenta disponível gratuitamente, é só você baixar e sair usando, né? Web server vulnerável para você já testar os seus conhecimentos, né, dos top 10 deles e por aí vai, ferramenta para você corrigir problemas, etc. Então as comunidades elas produzem, elas selecionam o que é bom para você aprender, para você estudar. Vai no portal da Mente Binária, os vídeos do Mercedes são sensacionais. Né? Ele tem várias entrevistas que são excelentes, são super legais, mas eles criam muitos vídeos, né? Assim, tem uns cursos, né, que estão lá disponíveis gratuitamente, e são cursos sensacionais, excelentes, entendeu? Isso que tu falou, que eu acho, é fundamental. Né? Uma outra comunidade que se tem muito forte, né? Por exemplo, uma das grandes conferências mundiais é a DEFCON, né? E aí dentro da DEFCON se criou os DEFCON Groups espalhados pelo Brasil, pelo mundo todo, né? E no Brasil hoje, por exemplo, eu faço parte da DEFCON Group de São Paulo, parte da organização do time, então tem muito disso, assim, a gente bate papo muito sobre que tipo de conteúdo, né? Eu acho que eu vou trazer um exemplo de dentro, né? E, bom, você também tem o próprio site de São Paulo, tu sabe como é que é a seleção de um conteúdo, né? Então tem esse filtro, como tu falou, justamente para a gente não aceitar qualquer conteúdo e para dar um direcionamento de carreira para o pessoal, independente, né, do sexo, independente da idade, porque a gente acredita de fato que é possível, né? Bom, eu sou um exemplo disso, né? Eu, há 6 anos atrás, cara, eu vim de uma carreira de vendas, entendeu? É inimaginável pensar que eu poderia desenvolver uma carreira técnica em segurança, né? E eu dei uma entrevista num podcast com o Felipe, que é um dos instrutores da Y, da e-learning. Ele me convidou para ser o primeiro guest, o primeiro convidado dele, e eu falei para ele, cara, eu era vendedor de ovo, entendeu? Eu tive que explicar para ele em inglês o que era carroceiro. O carroceiro é um cara que leva um cavalo, que tem um cara que dirige o cavalo ali, né? E aí tem um monte de bandeja de ovo, e eu passava na vila falando, vizinha, só quer comprar 30 ovos, na minha época era R$1, né? Hoje deve ser que lá 15 pila, aumentou muito o preço. Mas entendeu? E aí tu pensa assim, numa carreira, cara, se eu conseguir, é possível, é só a gente de fato ouvir talvez os mais experientes que estão dentro dessa comunidade de segurança, né? Quando eu falo comunidade de segurança, eu digo uma visão macro, né? Porque as comunidades que a gente
trabalha e cria, eu vou chamar, não me entendam mal, tá? Quem está nos assistindo, por favor, eu chamo de subcomunidades. Porque as comunidades de segurança é o geral, é o tudo. E a gente tem as comunidades que suportam elas, né? Então, assim como se a gente fala tecnologia, segurança está dentro da tecnologia. É uma subcomunidade de tecnologia no geral, né? E eu, por exemplo, em cima desse gap, né, que eu falo da minha carreira, eu faço pelo menos 1 mês e meio que eu estou dentro de uma comunidade de desenvolvimento de Python. Não para estudar hacking de Python, não. Eu quero entender como funciona a cabeça de um desenvolvedor Python. Então, para isso, eu estou imerso dentro de uma comunidade, estudando Python, estudando estrutura, sabe, de condicionais, estudando tuplas, entendendo dicionários, entendendo coleções, como funciona. A minha conversa está sendo uma conversa de desenvolvedor. Ah, tu tá louco, Felipe? Não, é a base. Eu aprendi na comunidade que eu tenho que estudar a base para estar bem solidificado, para poder depois evoluir na minha carreira técnica. Ah, mas tu já sabe, tu já palestra, que tu precisaria fazer isso? Não, mas eu quero aprender. É um desejo meu. Eu quero, e eu aprendi com a comunidade que eu preciso estudar as bases, né? Então, tecnologia engloba tudo, né? Sim, e uma coisa bem interessante da que você falou, né? Assim, tipo, as comunidades, elas são bem diversificadas, então, de repente, você entrou numa comunidade que você quer aprender segurança, por exemplo, vamos focar aqui em segurança, né? Aí você conheceu uma comunidade lá, que você tá, de repente, interagindo lá, e você acha essa comunidade tóxica, porque às vezes existe comunidades, ou existem pessoas tóxicas dentro de comunidades, né? E você não bate com a pessoa, você acaba saindo daquela comunidade por conta daquela pessoa. Eu já fiz isso, eu já deixei de participar de comunidades por conta de 1 ou 2 pessoas tóxicas, entendeu? Mas, assim, tem tantas comunidades, graças a Deus, né, assim, infelizmente, né, que você tem liberdade. Pô, essa comunidade aqui não está me atendendo, ou não está falando sobre o tipo de conhecimento que eu quero, vou buscar outra, né? Hoje, nós temos vários... Eu listei meia dúzia, mas, assim, eu deixei de fora outras 60 ou 600, sei lá, né? E muitas delas com dor no coração, porque senão eu ia ficar o dia inteiro aqui só falando das comunidades, tá? Então, assim, a gente tem essa oportunidade. Uma coisa interessante que você falou, assim, né? Segurança está dentro é uma das coisas de tecnologia. Só que se a gente pegar o mundinho de segurança, ele se subdivide. Tá? A gente tem várias carreiras dentro de segurança, tá? O cara que faz pentest não é o mesmo skill do cara que faz blue team, não é o mesmo skill do cara que faz forense, não é o mesmo skill do cara que desenha arquitetura de segurança. São todos skills que se complementam. Lógico, é legal você conhecer um pouquinho de tudo, porque primeiro que todo conhecimento é legal, é divertido, mas porque eles se complementam. Mas, assim, quando você entra dentro da carreira, você começa a se especializar num assunto específico, tá? Então, os cursos de especialização para alguém que faz pentest são totalmente diferentes dos cursos de especialização do cara que trabalha no SOC, que faz blue team, e que são carreiras super legais e super válidas. Então, por exemplo, eu já peguei cara falando assim, eu quero estudar mais sobre SOC e tal, né, quero trabalhar no blue team e tal. E alguém foi lá e recomendou para o cara um curso de pentest. Eu falei, cara, legal, vale a pena fazer, entendeu? Porque é um conhecimento a mais que você agrega. Para você saber defender, você tem que saber atacar. Para você saber atacar, você tem que saber como o cara se defende, tá? Mas para você se especializar naquela área de trabalho, você tem que focar, principalmente o seu dinheirinho, né? Se for para pagar um curso, num curso ligado naquela área. Porque o empregador, ele vai olhar aquilo lá, entendeu? O cara de SOC, ele vai falar, puta, você sabe hackear? Que legal, vale super a pena, me agrega muito. Mas o que ele mais quer saber é se você sabe usar o Splunk, o Loghitman, o whatever, entendeu? A solução XYZ, né? Ou seja, a solução do dia a dia daquela pessoa, tá? Daquela carreira. Então, são conhecimentos que se complementam, e, de novo, a gente tem uma oportunidade muito legal, porque, assim, dentro de tecnologia a gente tem várias áreas, uma delas é segurança, dentro de segurança a gente tem várias áreas, e uma delas é outra delas é Red Team, outra delas é Blue Team, outra delas é Threat Intelligence, que é uma carreira à parte, outra área é uma coisa que eu estou começando a fazer agora, que é trabalhar com conscientização, que é trabalhar com o ser humano, que é uma coisa que é um desafio à parte também, né? Arquitetura de segurança, tem a galera que é de compliance, que é a galera que fica vendo regulamentações, criando, revisando normas, etc. Eu faço parte do grupo da BNT que revisa e discute as normas de segurança, entendeu? Precisava fazer isso? Não precisava, mas é uma forma, inclusive, de ajudar a sociedade e a comunidade, porque tem norma de segurança que eu ajudei a criar e que eu ajudei a revisar, né? Aqui no Brasil, norma da BNT, tá?
Então, é uma ajudazinha minha que eu estou fazendo para a comunidade e para a sociedade. Mas o cara de pentest, quando ele vai ler uma norma ABNT, ele se mata, entendeu? Porque é chato pra caralho. Não, é isso mesmo. E o cara que escreveu a norma, se você jogar para ele um burp e pedir para ele achar uma vulnerabilidade no site, ele não vai conseguir. São conhecimentos que se complementam, e a gente tem que saber viver com essa diversidade de conhecimentos e pegar um pouquinho de cada que te interessa e se formar como profissional. Acho que vale super a pena. Não, e eu ainda adiciono a isso, né? E até por isso que as comunidades, elas auxiliam bastante, que é o que a gente deve ouvir bastante isso, né? Assim como eu e quem acaba aparecendo um pouco mais, acaba ouvindo isso, né? Por onde eu começo, né? O que eu faço, né? Então, assim, estar em uma comunidade, eu acho que tu falou bem da questão de comunidade tóxica ou não, é perfeito, eu achei sensacional esse comentário. E quando a gente fala, gente, de aprendizado, né, a gente está falando de uma outra coisa que o Anquis falou, que é o ser humano. Cada ser humano tem o seu modelo de aprendizagem. Então, por mais que eu diga assim, faça isso, né, entenda dessa maneira, para ti pode não ser. Então, eu tenho exemplo dentro de casa, né, eu fui feito pelo mesmo pai e pela minha mãe, e a mesma mãe que o meu irmão. A gente é do mesmo pai e mesma mãe. Eu e eles iniciamos a carreira parecida, né? Eu comecei fazendo processos gerenciais e ele foi fazer junto comigo EAD. Eu terminei e ele não terminou. Por quê? Porque ele falou, EAD para mim não dá, eu tenho que ser presencial. Aí na carreira eu fui para a área de vendas, depois eu virei comercial, depois eu virei técnico e hoje trabalho com a área de segurança. Ele foi lá e virou garçom, hoje ele mora em Portugal e está fazendo engenharia da computação. Presencial. Presencial. Mas o quê? Por quê? Porque ele tem um modelo de aprendizagem. Então, por exemplo, eu estava estudando Python, né? Aí eu falei para ele, cara, vê aí os vídeos gratuitos que tem do Guanabara, que é um cara bem conhecido de linguagem de programação. Ele assistiu, legal, daí ele me mandou de uma outra pessoa que agora não me lembro o nome. Eu fui olhar os vídeos e eu falei, cara, da hora. Só que a didática para mim não valia a pena, não encaixava, e para ele encaixava. Então, assim, o cara não mostrava câmera, e para mim, sei lá, não dava, eu não conseguia dar match. Não dava liga. Exatamente. Então, assim, cada ser humano, gente, tem um modelo de aprendizagem. Exato. A gente pode recomendar, né? Leia artigos, veja YouTube, né? E assim por diante. Mas descubra qual é a melhor maneira. E estando em comunidade, vai ouvir de vários tipos de exemplo e vai te agregar muito. Eu tenho um exemplo pessoal que está acontecendo agora, né? Assim, tipo, por conta da pandemia e busca por coisas para fazer, para refrescar a cabeça. Essa semana eu comecei a fazer curso de francês na Aliança Francesa. Me inscrevi no curso de francês, né? Francês básico, oui, bonjour, revoir, tal, né? E assim, o curso é totalmente online, porque, né, hoje em dia é totalmente online. E quando eu fiz curso de inglês, curso de espanhol, era tudo presencial, né? Sala de aula, tal, professor particular que ia lá no teu trabalho e tal. E agora eu estou fazendo aula online, né? Eu comprei um livro, porque eu não sei viver sem livro, mas eles falam assim, gente, não precisa comprar livro, que tem apostila em PDF, mas eu precisei comprar um livro. Não, nem estou usando, na verdade, direito, né? Eu fico anotando as coisas no papel, porque eu sou um cara que para eu aprender, eu preciso rabiscar. Quem é que ainda escreve coisa em caderno? Mas tem gente que não. Né? Exato. Para mim, assim, para eu assimilar um conhecimento, ele tem que entrar pelo ouvido ou pelo olho, passar pelo cérebro e chegar na mão e no papel, porque senão, né, não absorvo tão bem. Mas isso é o meu jeito, é o jeito Anquises de aprender. Né? Tem gente que não, tem gente que assim, nunca usou caderno. Né? Eu tinha colegas de colégio, de faculdade, que o caderno deles era em branco, assim, era o crânio da sala, entendeu? Então, é super importante, cada pessoa tem seu jeito de aprender, né? E as comunidades, elas acabam, de certa forma, dando espaço para todo mundo, né? Dentro de uma mesma comunidade, você tem várias formas de aprender. E uma coisa que eu acho mais legal, que eu vejo, mais interessante, que eu vejo nos Hackerspaces, é essa questão da aprendizagem coletiva, tá? Porque é uma crítica que eu sempre faço. Todos nós, a gente foi criado dentro de um modelo onde para você aprender, para você estudar, você tem que ir para uma sala de aula onde tem um cara lá na frente, que é o expert, um cara, uma mulher, né, que é a expert da área, e fica te vomitando conteúdo e você fica sentado passivamente, anotando e ouvindo o que a pessoa fala e assimilando aquilo lá. Os Hackerspaces, eles têm essa cultura da aprendizagem coletiva.
Então, tipo assim, quando você chega num hackerspace que está tendo uma atividade, não é uma pessoa lá que está dando uma palestra, é uma galera sentada numa mesa fazendo tudo junto, e caótico, entendeu? E aí você se enfia lá no meio e fala assim, deixa eu fazer também, me ajuda, tá? E o cara lá vai te ajuda, volta a fazer outra coisa, depois volta lá e te ajuda, tá? E eu vejo isso frequentemente nos hackerspaces, né? Quando a gente tinha o hackerspace presencial e daqui a pouco vai voltar, né? A galera, todo mundo, quando chega o primeiro contato com o hackerspace, vem com aquela mentalidade tradicional, tipo, vai chegar lá e vai ter alguém que vai te pegar no colo, te botar numa cadeira, numa sala de aula e vai te dar uma aula. E na verdade não é isso, né? É só aquelas imagens que eu apresentei lá, todo mundo em volta de uma mesa fazendo a 4, 5, 6 mãos, entendeu? Isso é uma aprendizagem coletiva, isso é um modelo de aprendizagem que a gente não tem no nosso dia a dia, que a gente não tem no trabalho, que a gente não tem na sala de aula, né? E que te complementa e te acrescenta, aquela aprendizagem por experimentação, pela ajuda, tal. Então, assim, comunidade, né? você não tem necessariamente, você não tem necessariamente o cara sênior professor formado ensinando o básico. Não, você tem assim pessoas que cada um manja mais ou menos, que sentam juntos, somam conhecimento e no final das contas os dois aprenderam juntos, tá? E isso é uma coisa muito legal de comunidade, assim, muito rica, de verdade, assim. Que faz E eu me lembro em 2015, quando eu conheci o H2HC, e aí quando eu conheci o Anki, né, foi muito interessante, porque eu fui lá no Garoa, e foi justamente isso, eu cheguei, vou chegar lá, vai ter alguém palestrando, né, certo? A primeira coisa que eu tinha vindo de um outro mundo, né, e aí eu, não, vamos lá no Garoa, eu falei, o que é isso? Não, Hackerspace, eu falei, da hora, deve ter palestra, deve ter alguém falando alguma coisa, os caras começaram a mexer em eletrônica, assim, falando disso, eu falei, poxa, vou chegar lá, vai ser da hora. Primeiro que tinha um panelão, um cachorrão rolando, um cachorro quente bombando, né? Aí entrei numa sala, tinha um monte de gente sentada numa mesa, bem como tá a foto, e o pessoal mexendo com eletrônicos e falando, e conversando, e o pessoal assim pelas paredes, assim, escorado, conversando num bate-papo. Cara, é bem isso aí, é o clima de comunidade, né, de share mútuo, né, de compartilhamento mútuo. Então, é sensacional. A galera chega lá assim, não, mas eu quero vir aqui para aprender, sei lá, Arduino. A gente vira e fala assim, tá bom, ó, naquela caixa tem o Arduino, naquela outra caixa os componentes, senta ali na mesa, começa a fazer, se tiver alguma dúvida, me chama, entendeu? Aqui tem um livrinho também, ó, dá uma olhada aí, entendeu? E joga o cara lá, sabe? E você tá perto, se a pessoa tiver alguma dúvida, você vai lá e ajuda, entendeu? Assim, e muita gente não se adapta. Eu vou ser super sincero, muita gente chega lá e fala assim, caralho, que merda é essa, e vai embora, deu 5 minutos e foi embora, entendeu? E é válido, porque assim, a gente não foi acostumado com esse tipo de educação, né? Esse modelo de aprendizagem. A gente foi acostumado no modelo tradicional, sala de aula, do professor vomitando conhecimento na cabeça dos alunos, passivamente. Né? Os alunos e assim, de novo, como a gente falou, e tudo bem, né? Encontre o seu ambiente, né? Conheça as comunidades, sabe? É que nem o Anki falou, às vezes, dependendo de quem tá, né, por algum motivo não se deu bem, vai para outra, daqui a um pouco a outra que vai se dar super bem, entenda o modelo de aprendizagem e cresça e evolua, entendeu? E continue fazendo essa troca mútua, né, de conhecimento, que acho que é o mais importante. Às vezes a gente marca lá assim, noite do Arduino, você chega lá, tá todo mundo falando sobre Star Wars, entendeu? E você tá falando sobre Arduino? Cara, a gente tá falando sobre o que a gente quer, entendeu? Assim, aí depois muda de assunto totalmente, aí começa a fazer programação C, e aí a gente abre lá um aplicativo e começa a codar, entendeu? E aí fala assim, putz, olha, eu tô com um app aqui, vamos fuçar, e aí alguém vai lá e traz um MSX velho e fala assim, vamos botar essa porcaria para funcionar. Assim, mas isso aqui era a noite do Arduino, né? Mas foda-se, então a gente tá aqui pra se divertir. Aí o outro tá discutindo se Marvel é melhor que DC, entendeu? É a nossa cultura nerd que a gente tem que valorizar. Não, e aí que tá, eu acho que isso que é legal, né? Tipo assim, eu tenho minha app aqui, vamos ver o que a gente consegue fazer. Esse é o conceito do hacking, né? Então, tu trouxe até esse projeto lá americano que a gente participa, que é o Hackers Not a Crime. Cara, é sensacional. Porque hoje em dia até muita gente tem medo de falar, não, eu sou hacker, porque a gente ainda inconscientemente acaba associando, né? O hacker é um cara do mal, né? Cara, não é um cara criativo, né? Tem uma frase que o Mercedes fala numa das entrevistas sobre hacking, né? Que ele fala sobre o hacker é um cara criativo, e é uma das frases, né? Que tá lá no próprio Hackers Not a Crime. E é interessante ver gente pensando nos Estados Unidos assim, gente pensando na Europa, gente na África, gente na Austrália, né, que são os advocates que a gente tem espalhado, gente no Uruguai. E foi muito interessante, o primeiro uruguaio que foi preso,
né, por fazer um hacking, né, Manu, ele não fez nada ilegal, mas ele foi preso. E aí, assim, explicar, ele conta, assim, pô, e é muito louco, por quê? Porque ele nada mais é do que esse conceito de nerd, né, de tu olhar um software, de tu querer ir atrás, de querer mostrar, de querer buscar, de ser criativo. Então, isso Não, que é legal. E você abre lá, sei lá, o G1, qualquer site de imprensa, tá lá assim, né? Notícia de capa, preso o maior hacker do Brasil. Você fala, gente, o cara não é hacker, o cara é criminoso, entendeu? É outra coisa, sabe? O cara é malandro, né? O cara é safado. É bandido mesmo, sabe? O cara tá roubando dinheiro de aposentado, sabe? É bandido, não é hacker, não. Hacker não faz isso, não. Exatamente. O hacker que eu conheço não faz. E assim, uma coisa que é engraçado, assim, tipo, eu sou super fã do Igor Rincon, né, do Tauan, que eles são alguns dos poucos profissionais de segurança que eles embarcaram muito legal nas novas redes sociais e plataformas de comunicação, tipo o próprio Instagram e tal, né, e eles estão compartilhando bastante coisa legal. Tem um projeto muito legal do UHC, né, que é como se fosse um CTF estilo esportes, né? Então, assim, é um CTF com narrativa, né? Então, é um modelo de evento que eles criaram, diga-se de passagem, que é muito legal, né? É um outro modelo de CTF, mas que é muito legal, muito interessante de assistir, muito divertido de assistir. E eles usam muitas redes sociais, tal, né? E eles passam por uma coisa que a gente passa no Garoa, que assim, toda hora chega alguém, né, vê que é comunidade hacker, entra lá e fala assim, gente, eu preciso de ajuda para hackear um Facebook, para invadir o Instagram da minha ex-namorada. Você fala, gente, vai criar uma vida, velho, vai curtir a vida. Primeiro que você tá no grupo errado, né? Aqui é hacker no sentido de estudioso, de conhecimento, né? Não é bandido. Você quer bandido, entendeu? Se quer fazer crime, vai procurar um bandido, não fala com a gente. Né? Na verdade, nem faça, né? Já que você quer fazer, vai procurar um bandido. A gente que trabalha com segurança, né, e está conectado nas redes, a gente escuta muito isso, né? Essa demanda, né? De, faça o meu hackeia para mim, isso, aquilo, aquele outro, né? E aí o interessante é que uma pessoa me chamou uma vez no Instagram e falou justamente isso, pô, eu queria a senha do banco e tal, ou como eu recupero a senha do banco, como eu recupero a senha de Instagram. Minha resposta sempre é a mesma, cara, tem que esquecer o senha, ou então liga para o banco, né? Que é forma fácil. Tu não me entendeu, eu queria uma forma sem fazer isso. Bom, então eu não tenho como fazer, eu não sou a pessoa que quer uma coisa ilegal. Te aconselho a não fazer isso, tá? Porque vai estar tratando do criminoso. Eu tinha que fazer serviço. Não, hacker não faz isso, né? Segurança de informação não faz isso. Então, mas é isso aí, é uma luta. A gente vai seguir falando disso. Anquis, eu queria te agradecer, cara, e te abrir um espaço aí para as palavras finais, né? Obrigado de novo pelo teu tempo, né? E pela oportunidade de poder estar compartilhando um pouco mais de conhecimento aí com a gente, com o pessoal todo. Em nome do Red Team Village, te agradeço pela participação e deixo aberto para as tuas considerações finais aí. Eu queria simplesmente agradecer pela oportunidade, te dar parabéns aí pela iniciativa, né? Dar parabéns aí para todo mundo que está assistindo a gente e enfim, assim, vamos lá, né? Firme e forte, né? A famosa frase, né? Juntos somos mais fortes, né? Acho que a comunidade é muito por conta disso, né? Juntos nós somos mais fortes. Juntos a gente aprende melhor, a gente estuda melhor, a gente melhora o mundo e a gente consegue sobreviver essa maldita pandemia, né? Então, assim, desejo também muita força, muita saúde para todo mundo, né? Acho que é um momento muito sério que a gente está vivendo, então peço que todo mundo, né, cuide de você mesmo, cuide dos seus familiares, dos seus amigos, né, da melhor forma que for possível, né, e conta com a gente, conta com os amigos, conta com as comunidades, tá? Assim, não deixa a noia da pandemia te consumir, né, e aproveitar, né, vamos fazer desse limão uma limonada, né, o que a gente pode aproveitar nesse momento tão ruim, que a gente pode aproveitar e tirar algumas coisas de bom, né, assim, vamos buscar o nosso caminho, né, estou trancado em casa, vou aproveitar para estudar, né, mas eu vou equilibrar, né, trabalho com estudo, com lazer, com descanso, porque senão a gente realmente pira, tá? Eu acho que, de novo, né, conheço vários profissionais, pessoas, colegas que tiveram problemas de saúde, quando o corpo se estressa demais, ele acaba reagindo, né? Então acaba virando um problema de saúde que você cuida e melhora, né? Mas assim, você não precisa chegar nessa fase, né? Assim, se a gente soubesse cuidar bem, né? E de novo, as comunidades estão aqui para isso, para te ajudar, para ser uma rede de ajuda, tá? E de acolhimento, e
E que nem eu falei, né? De novo, vamos lembrar, vamos tornar essa nossa comunidade muito mais inclusiva, muito mais receptiva, né? Menos tóxica. Eu acho que zoeira é legal, né? Treta é legal, mas isso tudo pode ser feito com respeito, né? Sem ser tóxico. Isso aí, obrigado, Anquises, obrigado, pessoal, e até a próxima. Parabéns aí.